Se você está se sentindo aflito, desanimado, fragilizado, injustiçado, quero trazer uma palavra de ânimo para a sua vida. Acompanha, eu espero que o Senhor possa te abençoar e que você possa ser ministrado aí nos próximos minutos. Essa semana eu estava lendo sobre a história de Jacó, especificamente sobre aquela parte onde ele trabalha 7 anos por Lia, mais 7 anos por Raquel, e depois ele trabalha mais 6 anos para Labão, seu sogro e também seu tio. E o ponto que mais me chamou a atenção quando eu estava refletindo sobre essa parte da história ali no Gênesis foi Gênesis 31, no versículo 13, quando Jacó tem um sonho. E aqui na palavra de Deus vai dizer o seguinte: sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Então a gente vai ver Jacó tendo um sonho, 20 anos trabalhando para Labão, enriquecendo seu patrão, seu sogro, seu tio e tudo misturado. E a partir desse momento, ele vai ter uma orientação direta de Deus para sair daquele lugar e partir para um lugar que Deus o ordenou. E o que mais me chamou a atenção foram exatamente esses 20 anos de servidão, para a partir daí ele tomar essa decisão e sair. E sabe, o paralelo que eu fiz da minha vida foi que muitas vezes eu não consegui aguardar, né? Espero que não seja 20 anos, mas aguardar o tempo de Deus para as decisões a serem tomadas. E muitas vezes eu tomei decisões ano após ano, por uma ansiedade, por uma vontade de fazer as coisas pela minha própria força, pela minha própria inteligência, pela minha própria sabedoria. Então, se eu estava desgostoso de estar num lugar ou em uma posição, eu simplesmente buscava algo que no meu entender era melhor e ia para aquilo e remava e fazia muita força, e as coisas, apesar de parecerem estar andando, muitas vezes no meu íntimo não estava sendo preenchido. Tomava decisões e não caminhava. Decidia para onde ir e as coisas não aconteciam. E ao mesmo tempo, na outra ponta, talvez você já até tenha sentido isso, eu via, né, como Davi, o rei Davi fala lá nos Salmos, o ímpio prosperando. Eu via as pessoas que muitas vezes, em várias situações, eram mal intencionadas ou fazendo coisas erradas, ao meu ver, e essas pessoas prosperando e avançando. E eu falava: Deus, por que é que as coisas não acontecem na minha vida? Por que é que eu não avanço? Se eu estou fazendo, né, teoricamente aqui, tudo dentro dos conformes, por que as coisas não estão caminhando? E algumas vezes eu me lamentava mesmo com Deus e tinha essas conversas. E por muitos anos eu vivi assim, até pouco tempo atrás. E essa passagem, ela me lembrou disso. Essa ansiedade em buscar coisas por mim, essa vontade de adiantar as promessas de Deus. Um pouquinho antes de Jacó, a gente vai ver a história de Abraão, também querendo adiantar a promessa de Deus e dando ali a Agar, a serva de Sara, para ter ali o filho da promessa e fazer com que se cumprisse a promessa sobre Abraão ser um pai de nações. Então, quando a gente começa a analisar toda essa ansiedade, essa vontade de tomar a dianteira, e em outras linhas a gente está dizendo que as nossas decisões, os nossos caminhos são melhores do que os de Deus, do que aquilo que Ele tem preparado para a gente. Não temos a paciência para aguardar 20 anos de Jacó, talvez os 25 de Abraão. Muitas vezes a gente esquece de que Deus, que prometeu, é fiel para cumprir. Então, a gente vê lá em Hebreus, né, em Hebreus
10, por exemplo, no versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, a primeira reflexão, é realmente a questão da obediência. Então, obedecer é a nossa primeira lição. O que eu sofri na minha vida, talvez o que você esteja sofrendo na sua vida, estamos sofrendo por sermos desobedientes. Não obedecemos à voz do Senhor, ou não temos paciência para ouvir a voz do Senhor, ou não queremos, talvez, passar por um processo no lugar que nós estamos, ter o aprendizado. E a gente vai ver quando a história de Jacó vai se desenrolando, quantas bênçãos elas vêm após essa história. Por quê? Talvez pelo fato da obediência. De fato, Abraão depois obedeceu, teve Isaac com Sara, já aos seus 100 anos de idade, e a promessa se cumpriu. Então, se nós não obedecermos, se nós não estivermos dispostos a aguardar o tempo de Deus e a tomar as nossas direções somente quando ouvirmos a voz de forma assertiva, talvez a gente esteja cavando covas nas quais estamos nos afundando. E essas covas, elas vão ficando cada vez mais fundas. E talvez do seu lado a gente olhe e o ímpio esteja prosperando. Aquele que esteja fazendo coisa errada ou que talvez não esteja tão certo, está prosperando. As coisas estão caminhando. Eu não quero entrar no paralelo de por que acontece com ele, por que não acontece comigo, mas o fato é olhar para as nossas vidas, individualmente, o que eu estou vivendo com Deus. Estou aceitando aquilo que Ele tem para a minha vida, estou de fato pedindo direcionamento e de fato caminhando somente após esse direcionamento, a partir dessa convicção, ou estou colocando para Deus o que eu desejo, para onde eu desejo ir, como eu quero que aconteça, e assim esperar que Deus cumpra conforme a minha vontade e não que se cumpra conforme a vontade dele. Então esse fato do obedecer, ele é algo muito, muito importante. E aqui a gente vai ler, quero ler com você, Apocalipse, capítulo 3, versículo 19 a 21. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, sim, se você está passando por momentos difíceis, por momentos turbulentos, talvez você mesmo tenha cavado isso. Talvez você esteja passando por um momento de aprendizado, talvez você esteja passando por um momento de repreensão e disciplina. Porém, mantenha-se firme. Se o Senhor estiver falando ao seu coração, Ele está dizendo: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai. Que você possa ir atrás dessa coroa de vitória. A segunda lição que a gente vai tirar daqui é a esperança. Então, muitas vezes a gente acaba tomando, essa frente das situações e desenvolvendo coisas e buscando de fato aquilo que, como a gente comentou, faz sentido para mim. Porém, o que a gente precisa entender, e é algo crucial dentro dessa reflexão, é que nós somos pequenos, somos falhos. A nossa amostragem de vida, como a gente já falou em vídeos anteriores, é muito pequena. O nosso conhecimento, ele é medíocre, perto da infinita sabedoria do nosso Deus. E quando não temos esperança e decidimos fazer as coisas por nós mesmos, pela força do nosso braço, pelas nossas convicções, por algo que uma pessoa me falou que talvez fosse melhor, por algo que eu li num livro. Peraí, será que de fato é Deus que está te dando esperança?
Ou será que são os vídeos que você vê na internet, os livros que você lê? Eu sou um cara que também lê bastante, eu consumo bastante conteúdo, só que a gente precisa filtrar o que vem de Deus e o que vem do homem. Muitas coisas boas podem vir de ensinamentos, mas a gente não pode esquecer que a nossa prioridade, a nossa fé, ela é baseada num Deus vivo. Um Deus de relacionamento, um Deus que cuida dos seus filhos, um Deus que tem algo preparado para a minha e para a sua vida. Então a gente precisa olhar para Deus com confiança, com esperança, acreditando de que nós somos os seus filhos. E a palavra também vai nos dizer: vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá ao vosso Pai que está no céu? E aqui, a palavra que eu separei está lá no Salmo 40, do versículo 1 até o versículo 5. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. E a gente vê aqui, né, também dando uma palhinha aí na história de Davi, um cara que sofreu, que foi perseguido, sua adolescência, sua juventude toda, o rei Saul correndo atrás dele, se escondia em cavernas, todas as coisas o afligindo. E ele colocou toda a esperança no Senhor. E aqui ele está relatando que o Senhor se inclinou e o ouviu. E tantas foram as bênçãos. Sabe, meus irmãos, que você também consiga, além de obedecer, colocar de fato sua esperança no Senhor. Entender que Ele é a base sobre a qual nós podemos construir e construir algo sólido, fortificado. Que você possa olhar para os montes e perguntar: de onde virá o meu socorro? E que lá no fundo do seu coração você fale: o meu socorro vem de Deus e somente dele. E agora, para finalizar, em 2 Timóteo a gente vai ver o apóstolo Paulo no capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Meus irmãos, que toda essa aflição, que todos esses sentimentos no seu coração, assim como eu também já vivi isso tantas e tantas vezes, possam ser desfeitos. Que você possa olhar para o Senhor, colocar nele a sua esperança, colocar o seu fardo sobre o Senhor, dividir o seu jugo com Deus. Que você possa aliviar suas cargas através daquele que está disposto e te chamando. Que se o Senhor estiver te repreendendo, te disciplinando, você também consiga olhar para Ele. Falar: eis-me aqui, Senhor. Obedecer. Buscar entender quais são os passos que Deus tem para a sua vida. E sabe que no final, aqui como a gente viu em 2 Timóteo, a gente possa lá na frente combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Que a nossa vida seja uma vida abençoada diante de Deus, que os nossos olhos estejam nas coisas do alto, que tudo aquilo que tenta nos seduzir, que o Senhor possa desfazer em nossos corações. Eu quero orar por você,
se você me permite. Amado Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por todas essas pessoas que estão vendo esse vídeo, independente do dia, do local ou da hora. Pai, assim como o Senhor ministrou o meu coração, que o Senhor possa ministrar a vida de cada um aqui, que o Senhor possa falar às suas mentes, Pai. E Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente mude, que o seu Espírito possa nos convencer, falar aos nossos ouvidos. Deus, desfaz todos os conceitos que nós criamos que não estão de acordo com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que a gente possa viver a sua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Pai, nos leva a viver uma vida de obediência. Senhor, colocamos e depositamos as nossas esperanças sobre o Senhor. Muitas vezes, essa espera, Pai, é algo que pesa para a nossa insignificante inteligência, pequena sabedoria. Mas, Pai, clamamos a Ti que o Senhor possa nos aliviar, que o Senhor possa refrigerar nossa alma, derramar de alegria sobre a nossa vida, Senhor, e caminhar ao nosso lado como o Senhor promete. E Deus, nos dias que estivermos mais cansados, que o Senhor possa nos levar no colo, Pai, mas que possamos o tempo todo estar ao seu lado, pertinho do Senhor. E que lá no final, Pai, o Senhor possa se orgulhar daquilo que fizemos. Assim oramos e te agradecemos. Esteja conosco, Pai, todos os dias. Amém. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia e fica ligado no canal, porque tem muito mais coisa vindo por aí. Um abração.